Você quer saber como aumentar as suas chances de se livrar de uma depressão? Meu nome é Lucas Andrade, eu sou do Projeto Amor Inteligente, sou terapeuta, cristão e sim, eu já sofri de depressão. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas coisas. A primeira é por que você não deve confundir depressão com falta de fé ou com fraqueza emocional. E a segunda coisa é como aumentar as suas chances de se livrar de depressão, ansiedade e outros problemas emocionais. Bom, assista esse vídeo até o final, porque com certeza você vai aprender ferramentas que te ajudarão a passar por esse momento difícil. Bom, durante muito tempo a depressão foi tratada como um problema do mundo, como se cristãos, evangélicos, pessoas que tiveram experiências com Deus estivessem imunes. E como exemplo de um profeta de Deus, de alguém que teve experiência com Deus e que mesmo assim desenvolveu o processo de depressão na sua vida, eu vou ler o texto no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 4. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Esse texto ele está falando sobre o profeta Elias, que tinha acabado de receber uma grande experiência com Deus. Se você estiver curiosa, leia esse texto no capítulo anterior que você vai entender o que havia acontecido. Deus tinha acabado de operar um milagre na vida dele. Ele tinha acabado de ver fogo literalmente descendo do céu. Isso é um milagre. Mas logo em seguida, por causa da palavra da rainha, que não temia a Deus, que acabara de ameaçá-lo de morte, ele foge para o deserto, deita debaixo da árvore, fala com Deus: Pai, chega para mim, não sou melhor do que os meus pais, leva a minha alma. Ele pediu a morte, e você pode perceber o grau de tristeza que aquele servo de Deus estava vivendo. E isso não tem nada a ver com falta de fé, porque fé ele tinha acabado de demonstrar que ele tinha de sobra, mas agora, por causa de uma circunstância da vida, algo externo a ele desenvolveu o processo depressivo de maneira muito intensa. Por isso eu quero fazer o alerta. Eu quero deixar bem claro aqui: depressão, ansiedade, problemas emocionais não é sinônimo de falta de fé e nem de fraqueza da mente. Mas depressão é uma doença e, como toda doença, ela precisa ser tratada o mais rápido possível. Um dos principais gatilhos mentais que fazem com que os sentimentos de depressão sejam disparados é o foco num problema. Eu vou te contar uma história para exemplificar o que eu estou te dizendo. Quando eu tinha 15 anos, 16 mais ou menos, eu já morava sozinho e eu ficava meio revoltado, meio triste com tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu morava só, passava por muitos problemas financeiros. Eu lembro que uma vez à noite eu estava voltando da escola de ônibus e eu vinha resmungando internamente, falando com Deus, reclamando porque a minha vida era tão difícil. E aí estava reclamando: Senhor, você levou os meus pais de mim, nenhum dos meus amigos passa pelo que eu passo, eu vou chegar em casa agora, eu não vou ter o que comer direito, e enfim, tava reclamando, por que a vida é tão injusta comigo? E aí o ônibus parou, eu olhei pro lado e eu vi um morador de rua deitado, descobrindo com um papelão. Essa cena até hoje ela mexe comigo, essa recordação ela é muito forte na minha mente. E ao olhar para aquele morador de rua, eu senti como se Deus estivesse falando comigo. Eu percebi que, na verdade, embora a minha vida estivesse realmente num período difícil, eu ia chegar em casa e eu ia ter onde dormir, eu ia ter uma cama para dormir, um lençol para me cobrir, enquanto aquele homem estava deitado na rua, no chão, descobrindo com um jornal. Aquilo foi muito forte para mim. Eu percebi que o problema não era o que eu estava vivendo, era onde meu foco estava. A partir daí, a partir de quando eu
mudei o foco da minha mente, eu passei a enxergar a bênção que Deus me deu, que apesar de estar sozinho, apesar de não ter mais os meus pais biológicos, né? Porque depois Deus me deu uma nova família, mas apesar de estar passando por muitos problemas, eu pude ver a mão de Deus cuidando de mim e a minha mente mudou completamente. Então, de tristeza, de revolta, eu senti gratidão, porque Deus estava cuidando de mim todos os dias. O segundo gatilho que normalmente a gente pode identificar nas pessoas com depressão é o isolamento. As pessoas tendem a se isolar, ficar em casa, ficar no quarto trancado, deitado, sem vontade de sair, sem vontade de ver ninguém, sem vontade de fazer aquilo que gosta. Mas é interessante que mesmo durante a crise de depressão, se você sai da sua casa, se você encontra com pessoas boas, no meu caso, nesse período, eram os jovens da minha igreja, que sempre estavam comigo. Então, embora eu estivesse passando por um período de depressão dentro da minha casa, todas as vezes que eu ia à igreja, que eu saía com os meus amigos, eu nem lembrava da tristeza. Então, o isolamento, ele potencializa a sensação de depressão. E a socialização, estar rodeado de pessoas boas, de pessoas que gostam de mim, que se sentem bem com a minha presença. Bom, o próximo tópico é ressignificar. É muito importante que você consiga dar um novo significado àquilo que é a raiz da sua depressão. Imagine que a causa da sua depressão é a perca de um parente. E aí, quando você para pensar e lembrar do parente, você fica preso nesse sentimento e fica praticamente impossível sair. Quando você poderia dar um novo significado para isso. Então, quando você lembra do parente que partiu, você poderia lembrar dos momentos bons que vocês viveram juntos, das coisas que você aprendeu com ele, com ela. E aí a sensação mudaria. Ao invés de tristeza e saudade e angústia, você conseguiria trocar por alegria. Alegria é mais difícil, mas você poderia trocar por gratidão. Pela gratidão de ter vivido com essa pessoa, pelo tempo que vocês passaram juntos, pela oportunidade que a vida te deu de ter essa pessoa na sua vida, no tempo em que vocês viveram juntos. Agora você vai me perguntar, tá, Lucas, mas e aí? Como é que eu consigo ressignificar? Porque eu não consigo. Toda vez que eu lembro, eu só lembro da dor da perda, só lembro da dor da saudade. E aqui é muito interessante abordar esse assunto, porque nós não fomos treinados para controlar nossa mente, para decidir o que vai ficar e o que vai ser descartado da nossa memória. Quais as emoções que nós vamos nos prender ou que nós vamos nos desprender. O que acontece normalmente é que a gente fica à mercê daquilo que acontece. E o problema é que um sentimento ruim, ele costuma ter mais força do que um sentimento bom na nossa memória, porque nós nos prendemos àquilo que nos emociona mais. E um sentimento ruim costuma potencializar uma emoção, um trauma, uma perca, uma traição, uma dor, costuma fazer com que a gente pense mais na dor do que nas coisas boas. É muito simples falar sobre isso. Por exemplo, imagine aquela pessoa com quem você se relacionou, seu ex. Vocês viveram muito tempo, sei lá, 10 anos, 5 anos, 15. E aí, de repente, você descobriu que estava sendo traída. E aí? Decepção, tristeza. Mas perceba, foram 10 anos de casamento bom, felicidade, vivendo bem. E aí, um período curto, do início da crise até você descobrir a traição. E aí veio o divórcio e enfim. Eu te pergunto, se você estivesse lembrando desse relacionamento, você iria querer lembrar da parte boa ou você está tendendo a lembrar mais da traição e da angústia e da revolta por ter sido traída? Bom, o que você precisa aqui agora é de um especialista, de alguém que vai te ajudar a conseguir dar um novo significado àquilo que aconteceu e que causou a depressão na sua vida. E a última dica desse vídeo, ela é muito especial. Se você quer potencializar tudo que foi dito até agora, essa vai te ajudar muito. A dica é orar e pedir a Deus forças e que te ajude. Parece contraditório. Eu acabei de falar que depressão não tem nada a ver com falta de fé. Então por que eu estou aconselhando você a orar e a pedir a Deus? Porque assim como você, quando tem uma doença física, imagina que você está com dor de cabeça e você toma remédio, mas você ainda assim ora, pede, Senhor, me abençoa, repreende essa dor. A oração, ela tem um poder fantástico. Quando você ora, você encontra forças para conseguir lutar
lutar e seguir em frente, mesmo quando você acha que não pode mais, porque a oração tem esse poder. Então, meu maior conselho é: depressão é uma doença e ela deve ser tratada como doença, mas a oração, ela pode nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida. E com certeza, associando o tratamento, a terapia com a oração, você vai ver um resultado muito mais consistente na sua vida. E você vai poder ver esses sintomas diminuindo e a sua vida melhorando de qualidade. Então, quando você associa a oração com as técnicas que eu te passei, você vai poder perceber o impacto que isso vai ter na sua vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Lucas Andrade, do projeto Amor Inteligente. Desejo que Deus possa te abençoar, te dar forças para sair dessa situação triste, difícil, que é a depressão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Desejo que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.